A programação a seguir é livre para todos os públicos. Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Que a graça e a paz de Cristo esteja cada vez mais no coração de cada um de nós. Neste exato momento, nós vamos fazer uma pequena reflexão dentro da Palavra de Deus a respeito do assunto sobre pecado. Mas, antes de mais nada, curvemos as nossas frontes para buscarmos a presença do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado ao Pai, porque mais uma vez o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Neste exato momento, desça com teu poder, o poder do Divino Espírito Santo sobre a minha mente e os nossos corações, para que nós possamos estar imbuídos pelo mesmo e que de uma forma toda especial esse poder possa nos dar sabedoria para falarmos a respeito da tua pessoa, da tua palavra. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, abramos as nossas Bíblias onde você estiver, no seu lar. Enfim, abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Salmos, capítulo 14, versículos 1 a 3, que diz: O homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. Por isso eles se corromperam e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Versículo 2. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Versículo 3. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Quando a terra foi assolada e devastada pelo pecado, Deus olhou de lá de cima e viu que não havia um justo sequer na terra. O que isso nos ensina? Na carta aos Romanos, Paulo nos afirma que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, porque quando o pecado arrasou toda a terra, automaticamente o planeta foi todo contaminado. Então, queridos, Deus, ao olhar de lá de cima, viu que não havia nenhuma possibilidade do ser humano se salvar. Então, o que era necessário para que o ser humano pudesse se salvar? Era necessário, querido, que uma força ou alguém de fora do planeta Terra pudesse, e que não tivesse pecado, pudesse morrer pela humanidade, aceitar o sacrifício por amor, ou seja, um amor incondicional, que viesse morrer pelo homem, para que pudesse dessa forma resgatar o homem da situação pecaminosa em que o mesmo se encontrava. Nenhum anjo, mesmo que ele quisesse, ele não poderia salvar o homem ou resgatar até mesmo o homem do pecado. Era necessário que alguém que tivesse criado a própria lei pudesse morrer pelo ser humano. E Jesus, o Filho de Deus, se ofereceu, deixou seu trono de glória para descer no mais baixo nível de humilhação do homem para resgatar o mesmo do pecado. No livro de João, no capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até que ponto está você, meu amigo e minha amiga, liberta do pecado? Porque a Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, que pecado é transgressão da lei. Quando nós pecamos, nós não estamos quebrando apenas uma norma. Estamos machucando o coração de Deus. Por isso, queridos, que de nós mesmos, nós não temos nenhuma chance de nos libertarmos do pecado. Por isso que Jesus veio, porque ele não tinha pecado e veio morrer pela humanidade. Lá em João ele diz:
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando João fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, quem é essa verdade? Aí nós vamos para o livro também de João, no capítulo 14, versículo 6, que nos diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é essa verdade. E sem essa verdade, jamais estaremos libertos do pecado. Jamais estaremos livres do pecado. Porque a palavra de Deus nos mostra, através do livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, algo muito interessante e de fundamental importância para a nossa vida espiritual. Aqui diz, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, ele a destruiu pregando-a na cruz de Cristo. Nós tínhamos uma dívida com o inimigo de nossas almas. O ser humano possuía uma dívida, e essa dívida era uma dívida que aos olhos humanos era uma dívida impagável. Mas Jesus veio, se ofereceu como pagador dessa dívida. E ao se oferecer, morreu por toda a humanidade, e os nossos pecados foram cravados na cruz pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso nos mostra? Nos mostra que quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, significa que nós, quando conhecemos essa verdade que é Jesus, e permanecemos nos caminhos do Senhor, obedecendo aos mandamentos de Deus, cumprindo a sua lei, como o próprio Jesus cumpriu, nós estamos cada vez mais libertos de tudo aquilo que causa desagrado aos olhos de Deus. Quando nós estamos na videira, que é Jesus, e permanecemos nessa videira, pode ter certeza, querido, você está liberto do pecado, porque você está firme na videira. Então, quando você está firme na videira, você está produzindo frutos de positividade, frutos que têm agradado ao Pai Celestial. Quando Jesus saiu das águas após seu batismo e disse, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, e que temos um compromisso com essa verdade, mas quando se diz compromisso, nem apenas compromisso como ouvinte. Não aquele que apenas ouve, mas aquele que cumpre o seu papel como cristão, através de uma verdadeira e plena obediência aos princípios estabelecidos de Deus. Pode ter certeza que a libertação é certa, porque você está na videira, e por estar na videira, você possui esses frutos de positividade, frutos que têm agradado a Deus e que vêm agradando ao Senhor, porque você está na luz da presença de Deus. Mas, queridos, para quem não entregou seu coração a Jesus, porque você pode estar até em uma determinada religião, pode estar cultuando em uma determinada denominação, mas se não houver uma verdadeira entrega do seu coração a Jesus, dificilmente, querido, você poderá sozinho, por você mesmo, se libertar do pecado. Porque o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 22, ele nos diz: você pode juntar todo o branqueador e todo o sabão que quiser. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. Ele estará sempre diante dos meus olhos, diz o soberano Senhor. Não há meios de por nós mesmos nos limparmos da imundícia pecaminosa, porque ela está impregnada em nosso interior. Nós podemos tomar um banho bem tomado, por mais sofisticado que possamos tomar esse banho, nós só temos a capacidade de nos limparmos exteriormente. Mas interiormente, só o Espírito Santo de Deus que poderá fazer essa limpeza. E para que eu mesmo faça essa limpeza, é necessário que entreguemos o nosso coração a Jesus. Não há libertação, meu querido e minha querida, mesmo que você esteja cultuando em qualquer denominação,
mas não há verdadeira libertação se não houver a verdadeira entrega do seu coração a Jesus. E entregar o coração a Jesus não significa apenas que isso é correto, mas não significa apenas, não basta apenas estar todos os dias de culto na igreja. Todos os dias que está ali estabelecido e você está cultuando naquela localidade, naquela denominação. É necessário que você se esvazie do seu eu, que você se esvazie de tudo aquilo que causa discordância com os princípios estabelecidos de Deus, para que você verdadeiramente possa permitir que o Espírito Santo entre em seu coração e faça morada. Porque, afinal de contas, nós somos um templo do Espírito Santo e Deus não atua em um templo sujo. Deus não nos chamou para a imundícia, Deus nos chamou para a santificação. E o momento que nós estamos vivendo, meu querido e minha querida amiga, é momento de nós buscarmos uma santificação em Cristo Jesus. Não apenas para sermos membros de determinada igreja, de determinadas denominação e dizer no nosso currículo que nós temos uma determinada religião. Isso não basta. É necessário que sejamos não apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes. Porque a Bíblia diz em Romanos 2,13 que só seremos verdadeiramente justificados se nós formos praticantes dessa verdade. Não basta sermos ouvintes, precisamos sermos praticantes. Isso está em Romanos capítulo 2, versículo 13. Mas, meu querido, Jesus veio, é o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 15, no capítulo 4, versículo 15. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas nem pecado. Jesus não tinha pecado, é o que a Bíblia acaba de nos descrever. Jesus não tinha pecado. Por isso que Jesus veio morrer por nós, porque era necessário que alguém que não tivesse sido contaminado pelo pecado pudesse resgatar o homem do pecado. Então só há libertação de pecado, seja qualquer esfera que você tiver de pecado, qualquer situação degradante que você se encontrar, meu amigo e minha amiga, no pecado. Não basta apenas você todos os dias cultuar na sua igreja, mas é necessário que você se liberte. E essa libertação, ela consiste em uma mudança de vida, em uma mudança de direção. Se você está caminhando em caminhos errados, em caminhos que estão em desacordo com a palavra de Deus, você está se encaminhando para a morte. Porque a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas se você está caminhando permanente na videira e andando na luz da presença de Deus e andando com esse Deus, você está crescendo espiritualmente e cada vez mais você está santificando, porque você está olhando para quem é santo, não para quem é imperfeito. Você está olhando para o que é perfeito e Jesus é perfeito. E nós, nas condições de meros e miseráveis pecadores, carentes da glória de Deus, ao olharmos para o que é perfeito, o que é Jesus, mesmo na nossa imperfeição, ao olharmos para o que é perfeito, nos tornamos perfeitos. Não porque tenhamos nenhum mérito, mas é porque nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 22, Jesus nos diz: eu faço desaparecer as suas ofensas como se fosse uma nuvem, como o sol faz desaparecer a neblina da manhã. Assim eu faço desaparecer os seus pecados. Volte para mim, porque eu já paguei o preço do seu resgate. Nesta noite, meu querido, não importa a situação em que você se encontra, não importa até onde você tenha ido, o Deus que está aqui na palavra dele, o Deus que está aqui na Bíblia, é o Deus que vai te libertar do pecado. Porque Deus não liberta pela metade, Ele liberta instantaneamente. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O problema, queridos,
não está em Deus, está em nós. Nós é quem passamos, sofremos ou cometemos o pecado, cometemos o delito. Jesus veio e tirou a roupagem de nós suja e vestiu na pessoa dele e nos deu a roupagem limpa dele e colocou em nós, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus como verdadeiros filhos, consagrados e transformados pelo poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, que diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não existe outro que nos possa nos dar a salvação. Não existe intercessor além de Jesus. Não existe intercessor além de Jesus. Se você está pensando que existe algum intercessor antes de Jesus que possa interceder pelo teu pecado, você está enganado, você está equivocado, meu amigo e minha amiga. Independente da denominação que você estiver, é necessário que você estude a palavra de Deus. Examine as Escrituras para você entender e compreender, através deste pequeno versículo que você viu agora, que só existe um que pode nos dar a salvação, e esse é Jesus. O livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, confirma o que está sendo falado aqui. Ele diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, há um só Deus e o só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Essa é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. Aqui está a veracidade do que a palavra de Deus descreve, tanto na minha Bíblia como na sua que você está estudando aí agora. Só existe um mediador, um intercessor, e esse é Jesus. Só por meio de Jesus podemos nos limpar do pecado e alcançar a salvação pelo poder de Deus, pelo perdão de Deus. Só por meio de Jesus. Por isso, querido, Jesus muito em breve virá a esta terra para resgatar os escolhidos do Senhor. O único resgate que está muito próximo de acontecer, mas ele vem não para limpar pecado de ninguém, mas para resgatar os escolhidos do Senhor. Quem são os escolhidos? Aquele que aceitou e reconheceu o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Aquele que sabe o que significa o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Esse sim, que reconheceu o sacrifício que Jesus fez, será o escolhido de Deus. E estará apto e capacitado, não só para toda a boa obra, mas sobretudo para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus fortaleça cada vez mais a nossa fé e nos ensine a todo instante e toda hora a examinarmos as Escrituras. Não apenas deixar que outros falem por nós ou falem aos nossos ouvidos, mas que dentro do nosso lar nós estabeleçamos o altar do Senhor através do estudo diário e permanente da Palavra de Deus, para que assim, querido, você possa individualmente examinar as Escrituras e saber o que está escrito lá dentro e, sobretudo, se preparar para a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo e estar apto e habilitado para naquele grande dia ser reconhecido como verdadeiro Filho de Deus através de uma plena e verdadeira obediência. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem desta noite para cada um de nós e para você, meu irmão, que está atento a esta mensagem. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai que está nos céus, a Tua palavra a todo instante, a todo momento se confirma, não só mostrando através de fatos, através de eventos, através de sinais, que a sua volta que o Senhor está às portas, mas também nos mostrando a importância e a necessidade de nos santificarmos através do estudo da mesma, para que nós possamos alcançarmos a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Se ainda não estivermos fazendo isso, ó Pai, ajuda-nos
Ajuda a cada lar a estabelecer um altar, ó Pai, dentro do lar, para que possa estar cada família revestida do poder de Deus e assim vencer a todas as ciladas do demônio e, sobretudo, ó Pai, estar se preparando para a Tua iminente volta. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé através do estudo. O estudo e prática da Tua Palavra é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.